Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, eu sou Sérgio Bringel. Em mais um programa Conciliando as Diferenças, hoje 24 de fevereiro. Fevereiro está indo embora, né? Que maravilha, começou o ano, feliz ano novo para todo mundo. E nós estamos começando esse programa. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a nossa colega de bancada, já conhecida, professora e instrutora do NUPEMEC, nossa querida Sônia Ribeiro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes da nossa Rádio Universitária 96.9. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui dividindo a bancada com o meu colega Sérgio, falar mais um pouquinho para vocês sobre essa nossa tão política de conciliação e mediação do Estado do Amapá, para que você conheça mais um pouco o trabalho do Judiciário e aprender um pouquinho, né, Sérgio, com o nosso programa, porque ele é bem informativo, ele é bem atrativo, e principalmente você acadêmico aí que nos acompanha, você nos bairros, você que está na sua casa, que está ouvindo no rádio, continue ligadinho aqui conosco, que tem muita informação hoje. E a informação, Sônia, a gente tem que dizer, porque vai ter informação mesmo, porque quem está aqui hoje para abrir esse programa de quarta-feira, da sua quarta-feira, que você faz, a gente faz o programa junto conosco, é o seu programa acadêmico, você que está interessado na área do direito, ou aquela pessoa mesmo, você que está no seu carro, quer saber dos seus direitos, nada de processo, a conciliação é o melhor meio de você fazer a sua justiça, de ter a sua demanda mais rápida. É isso aí, mas quem vai falar isso pra gente, nossa, é uma pessoa que tem uma qualificação, Sônia, que não é brincadeira não, hein? É a Conceição Meirelles, pessoal. A Conceição Meirelles, ela é supervisora da Central de Conciliação do Tribunal de Justiça. E além disso, é quem forma todos os conciliadores aqui do nosso estado. Ela verdade, está aqui com a Sérgio. gente, né, Sônia? Oi, a nossa Conceição. colega que é responsável pela formação dos nossos mediadores, depois é instrutora do NUPEMEC também. Isso. E é com muita honra que a gente apresenta, então, essa nossa colega. Dê um alô aí para nossa turminha. Boa tarde, ouvintes da 96.9, nossa rádio universitária. Boa tarde aqui para o Sérgio, boa tarde a Sônia e boa tarde a todos. Obrigada por essa receptividade, né? Esse calor que vocês estão me dando. Eu sou uma ainda principiante nessa área e preciso muito da força de vocês. Hein, modéstia, hein? Ela é modéstia. É modéstia, porque, Conceição, nós já queríamos ter trazido você aqui faz tempo. As pessoas que procuram hoje, por exemplo, a Sônia estava até falando, hoje lá na Unifap, você já é conhecida, todo mundo já quer saber como é que pode ter essa aula, se formar, ser um mediador, e você vai ter, nesse ano de 2016, você vai ter muito trabalho, viu? Nada, não é trabalho. É muito gostoso formar pessoas, né, nesse novo momento que o judiciário passa, desse momento de pacificação. Então, formar conciliadores é somar com o judiciário amapaense e, especialmente, dar à sociedade aquilo que ela merece, precisa e merece. Bom, então a gente vai começar, né? Então, nós vamos falar sobre um evento, Sônia, que você conhece tão bem, porque você também foi a idealizadora junto com a desembargadora Sueli Pini, porque vocês, inclusive eu estou falando com duas feras de conciliação, né? É brincadeira, eu vou receber uma aula agora de grátis, entendeu? Porque você começou tudo isso junto com a desembargadora, a Conce também começou, e nós estamos já na 22ª edição, Sônia. O que era para ser uma em cada ano virou mensalmente. Por que isso tem esse boom, sabe? Essa coisa maravilhosa da conciliação. 22ª. Sérgio, esse projeto ele nasceu a partir das Semanas Nacionais da Conciliação, que são desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ entendeu que, concentrando em uma semana todo o Brasil inteiro trabalha a conciliação naquela semana. E aqui no estado do Amapá, nós já realizamos audiências conciliatórias todos os dias. Todas as varas nossas do interior, desde do Laranjal do Jari ao Oiapoque, passando por Mazagão, Porto Grande, Ferreira, Serra. Nós passamos por todos esses municípios e, inclusive, a Conceição estava comigo, dividindo a formação de conciliadores do interior, e a gente percebeu a necessidade de haver uma concentração mais local.
Porque a nacional ela era realizada uma vez por ano, e ainda era no mês de dezembro, no final do ano. E a ideia de fazer as audiências concentradas em semanas partiu realmente desse grupo que tem na conciliação a melhor forma de resolução do conflito. E ela tem dado tão certo, Sérgio, que ano passado nós fechamos com um volume recorde. A presidente do tribunal e também do NUPEMEC esteve aqui no programa passado e deu todo o panorama do que nós fizemos em 2016. E foi muita coisa que foi feita em 2015. E agora, para 2016, a gente tem projetos muito bons, só novidade. Então, para você ter uma ideia, Sérgio, lá no Rio Grande do Sul, eles criaram agora a conciliação pelo WhatsApp. WhatsApp? Pelo WhatsApp. Tem Nossa. tudo, está tudo regradinho numa resolução deles. E nós aqui estamos com o projeto de fazer a conciliação no ar. É aqui no programa Conciliando. Para esse ano, nós vamos iniciar fazendo a conciliação ao vivo aqui no ar. E essa é uma ideia de que a lei permite usar qualquer meio possível, desde que as partes aceitem. Então, é um movimento que ele é nacional, mas ele se tornou local porque se acredita nessa política. Ela é uma política que funciona. Quando a gente aplica a técnica que a gente aprende no curso, é interessante como a gente vê o funcionamento dela e é por isso que se acredita. Então, no Tribunal de Justiça do Amapá, nós realizamos semanas estaduais da conciliação. E elas são concentradas especificamente, como carro-chefe, na central de conciliação da minha colega aqui, Conceição, que é a supervisora. Ela pode dar bem mais detalhes, né, do trabalho que é realizado lá na central. Exato. Como a Sônia disse, essa política começou pelo CNJ, só que é uma vez ao ano, né? E a gente viu que era possível fazer mais vezes. Então, a doutora Sueli, né, junto com sua equipe, né, encabeçou esse trabalho de fazer a semana estadual. E ela é uma política que dá certo, Sérgio, sabe por quê? Porque as pessoas elas precisam ser incentivadas para a pacificação. E quando a gente torna uma semana específica, né, não que a gente, como a Sônia disse, a gente faz conciliação todo dia. Mas é uma semana que se dedica com outros serviços, a gente coloca para a sociedade, né, que ela também possa vir dizer, olha, eu quero conciliar, não esperar que o judiciário a chame. A gente chama, mas elas também podem vir, a gente oportuniza de todas as formas, né? Então, eu acho que hoje a semana estadual, como parte do calendário do judiciário amapaense, né, a população ela já espera aquele dia. Tem gente que chega lá, quando é a semana? Não, porque eu quero que meu processo venha para a semana. Quer dizer, ela já tem aquela expectativa. Já incorporou, né? Ela não fica esperando um ano, né? Ou então, assim, o dia que eu chegar lá, se é possível, não. Ela sabe que no Amapá existe uma semana e que ela pode chegar lá... Ela pode conciliar a qualquer momento. Qualquer momento. Inclusive, existe o projeto de conciliar a qualquer momento, mas ainda a sociedade ela ainda procura mais pela semana estadual. E, Sérgio, essa prática, nós vamos fazer a apresentação dela no 3º FONAMEC, que vai ser no período de 14... O FONAMEC Fórum Nacional da Conciliação e da Mediação. Isso. Ele vai ser realizado este ano, esse semestre agora, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, 14 e 15 de dezembro. E uma das práticas selecionadas para que o Tribunal de Justiça do Amapá apresente é exatamente o sucesso que é a Semana Estadual da Conciliação. Então, a Conce deixou muito claro, para você que está nos ouvindo aí, ela já pegou, Sérgio, não tem mais jeito, está incorporada já. As pessoas já se preparam para essa semana, elas aguardam ansiosamente, porque elas sabem que o Tribunal de Justiça dá um tratamento diferenciado. Então, nesta semana, juízes, servidores, defensores públicos, promotores de justiça, toda a força auxiliar que o judiciário tem, está imbuído da ideia da conciliação. Então, é isso que é importante, é começar essa mudança da cultura do litígio para a cultura de paz. Por exemplo, você como radialista, Sônia, e como instrutor, eu estou falando com 2 professoras, né? Nós sabemos que quando uma pessoa entra na faculdade de medicina, ela tem o dom de ser médico. Quando o cara vai para o direito, ele tem o dom de ser, ou no mínimo, advogado, ou chegar à carreira de magistrado. Aí eu pergunto para as 2 instrutoras, eu vou perguntar primeiro para a Conceição. Conceição, o que é que precisa para uma pessoa, você que forma tantos mediadores, o que é que uma pessoa precisa para ser um bom mediador? Olha, Sérgio, quem entra no ramo do direito, você fala assim, quem entra para ser médico tem o dom de ser médico. Mas quem entra para o ramo do direito, tá, ele já sabe que vai trabalhar com litígio. E ele tem que saber trabalhar a melhor forma do litígio, que hoje é a conciliação e mediação. Tá? Então, o que é que precisa?
precisa a pessoa gostar do ser humano. Porque ela precisa, o que ela tem de dom? Dialogar. Isso nós temos. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente vai atropelando as palavras. Mas, quando você tem uma técnica, você consegue resgatar o diálogo. E nada melhor do que o diálogo para resgatar a pacificação. Tá, por exemplo, você falou do direito, mas qualquer pessoa pode ser um mediador. Eu dei como exemplo o direito porque na justiça, está na justiça, né? Mas qualquer, inclusive a lei da mediação, ela não impõe, ela só coloca, o único critério que ela coloca é que tem que ter 2 anos de formação acadêmica. Mas o NUPEMEC forma só pessoas acadêmicas de direito ou servidores, ou no NUPEMEC, se uma pessoa é um cidadão, quiser, não, eu estou ouvindo o programa, conselhando a diferença do Sérgio e da Sônia, me interessou, quero fazer parte desse curso. Ele pode chegar lá e procurar a Central de Conciliação? Pode, sim. Nós temos um cronograma de cursos, e aí a gente vai informar para essa pessoa, e se ela realmente tiver com vontade, quiser fazer parte desse movimento de pacificação, ela pode ser formada, sim. Sérgio, importante é deixar claro que existem algumas questões legais que envolvem o aspecto da formação de conciliadores e mediadores. Tem que gostar do ser humano, tem que gostar de resolver problema, tem que ter vontade de dialogar. Esse é o primeiro passo para ser. Agora, legalmente falando, a lei impõe uma formação de 2 anos de curso reconhecido pelo Ministério da Educação, curso superior. Tem que ter mais de 2 então anos. Tem que ter curso superior. E pode ser qualquer formação, não necessariamente bacharelado em Direito. E ainda assim tem que ter a formação de um curso de 40 horas, que é ministrado pelo NUPEMEC, e aqui no estado do Amapá somente a escola judicial é credenciada, além do NUPEMEC, claro, e ter participação em um estágio supervisionado que é realizado nos CEJUSCs, que são Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania, que aqui nós conhecemos popularmente como Central de Conciliação. Então, essa formação é a mínima. E de 2 em 2 anos ele tem que passar por uma nova capacitação para ele se adequando às novas mudanças e a uma nova avaliação. E aqui no estado do Amapá, como a nossa realidade ela é de trabalhar com acadêmicos ainda das faculdades, que cumprem conosco o chamado estágio, de nível superior, a maioria ainda não tem a formação superior de 2 anos. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma certificação precária, a título precário, e essa pessoa pode atuar com a certificação precária e, quando ela conseguir a formação dela superior, num curso superior, e depois de 2 anos, ela pede a certificação definitiva. E isso foi objeto de um processo administrativo que tramitou no tribunal por provocação da Central de Conciliação, e foi dada uma decisão, inclusive, pela presidência do NUPEMEC do tribunal, baixando atos, normatizando o aspecto da formação. Então, nós temos o ato normativo 001 de 2015, que está disponível, inclusive, na própria página do tribunal. Tem uma aba lá no link Conciliação. Você pode acessar todas as informações na parte de serviços da nossa página. Tem o link lá, Conciliação, e você vai acessar todas as informações que nós temos. Então, uma pessoa que tem vontade, procure a nossa central e manifeste seu interesse, que a gente coloca a pessoa no próximo curso que for dado. O curso é gratuito, não pode se cobrar nada, o Tribunal de Justiça não faz cobrança para a administração de cursos. É uma formação que interessa ao tribunal por conta da política de formação de conciliadores e mediadores, e nós estamos agora com o cadastro já formado de alguns mediadores, que são exatamente os mediadores que a gente vai utilizando depois que vai encerrando o contrato desses estagiários que estão na Central de Conciliação. Olha, você tocou num ponto importante, porque o novo CPC, agora que entra em vigor em março, ele já contempla já isso, e essa sua colocação foi importante. Então, vão aparecer. Você vê que pessoas, cursinho de Enem, cursinho de Polícia Federal, quer dizer que se aparecer curso para mediador e conciliador cobrando, não pode. Na verdade, tem que haver um credenciamento. O NUPEMEC, ele é o responsável nos estados para supervisão, controle e fiscalização das escolas, dos cursos de formação. Então, se alguma entidade que é privada tem interesse, ela tem que vir primeiro pedir um cadastramento junto ao NUPEMEC. É o que vai acontecer com os cartórios, Os cartórios extrajudiciais
Está saindo aí o ato normativo, nós falamos no programa passado, inclusive, e o corregedor já vai baixar o provimento, oportunizando aos cartórios que possam fazer mediação. Então, a lei da mediação, ela fala em mediação judicial, mediação extrajudicial e mediação na administração pública. Eu estou falando do curso, Sônia, do curso. Alguém, por exemplo, chegar e ministrar curso para formar mediador. Se for judicial, só o tribunal. PEMEC. E os extrajudiciais precisam ter conosco um credenciamento, porque a chefia, o controle e o que diz o próprio CPC, ele diz que tem que haver de acordo com a resolução 125 do CNJ. E, na verdade, hoje no PEMEC, eles são o CNJ nos estados. Então, é necessário, sim, ter conosco um credenciamento para que nós pudéssemos supervisionar e controlar e fiscalizar esses cursos que serão ou não ministrados no Estado. Então, aqui no Estado do Amapá, essa política está muito bem sedimentada. O Ministério Público tem trabalhado em parceria conosco, a Defensoria tem vindo parceira, a Polícia Militar, e nós fizemos um grande convênio agora com o município de Macapá, estamos tentando costurar com os outros municípios para que a gente possa fazer a administração de cursos de capacitação e mediação escolar. Então, como o know-how está com o Tribunal de Justiça, é para cá que tem que se pedir ajuda, colaboração. Nós não estamos aqui para taxar ou para impedir qualquer outra entidade que queira ministrar. Mas é necessário, sim, ter um controle dessa política, porque tudo vai desaguar aqui. Inclusive, a mediação extrajudicial, as eventuais nulidades serão arguidas no judiciário. Então, é necessário, sim, que o judiciário tenha controle, fiscalização e acompanhamento dessas atividades, ainda que seja da iniciativa privada. Como a Sônia falou, nós já temos um grupo precário, né, de acadêmicos, porque nossa realidade ainda trabalha com isso, mas nós também já temos um pequeno grupo, né, Sônia, que estão em credenciamento junto ao CNJ. É um grupo pequeno, onde tem administrador, tem uma moça que é socióloga, professores, e tem também acadêmico de direito, com mais de 2 anos de formação. Então, nós já temos um grupo assim, que eles já estão com o processo deles em tramitação no CNJ. Sônia, com a sua experiência, 22ª Semana Estadual, você pode nos dar, fazer uma analogia, por exemplo, da primeira Semana Estadual, né? Logicamente, houve mudanças, claro, processos diferentes. Eu queria saber como era a mediação daquele tempo e hoje. O que evoluiu a mediação nessa 22ª? A mediação, ela é a mesma mediação do tempo das cavernas, né? É a mesma. Não tem como. Nós temos conflitos, os conflitos eles só mudam de perfil. E a gente vai adequando a formação de conciliadores e mediadores a essas mudanças que vão acontecendo na sociedade. Exemplo, aqui no estado do Amapá, nós não tínhamos a realidade de condomínios, né? Nosso crescimento aqui ele era um crescimento horizontal, eminentemente horizontal, e esse horizontal ainda não era na modalidade de condomínios. Houve aqui no estado do Amapá um grande crescimento de prédios. E aí, naturalmente, tem que se organizar em condomínio. Então, era uma demanda que nós não tínhamos aqui no Estado, a demanda de condomínios. E agora nós já passamos a ter, que é uma realidade judiciária. Problemas como separação, problemas de família, guarda, adoção e outras, sempre foi uma realidade judiciária. Então, conflito existe desde que o mundo é mundo. Agora, da primeira para a 22ª agora, a gente vê exatamente o que a Conceição colocou. A população, ela deu credibilidade. É isso que eu estou querendo. A credibilidade que o judiciário... A procura está maior. Muito maior. A cada semana a gente vê o crescimento da demanda e o mais interessante, Sérgio, a adesão de novos juízos. Quer dizer, os juízes passam a acreditar. É tão verdade que os juízes agora têm pedido os nossos mediadores do nosso SEJUSC, da nossa Central de Conciliação, para irem ajudar nas varas, porque nós que dominamos a técnica de mediar. Não era assim antigamente. Então tocou no ponto, né? Como o Brijel falou, fazer uma analogia da primeira para a 22ª. A primeira não tínhamos tanta experiência, né, Brijel? Não tínhamos também todas essas técnicas. Então, nós fazíamos do jeito que aprendemos, né? E aí, tem acordo? A pessoa colocou uma demanda no judiciário e a gente chegava e perguntava, tem acordo? Aí a pessoa ficava assim, como tem acordo? Se tivesse acordo, tinha feito lá atrás. Então, hoje, nossas técnicas são outras. Então, por que vai crescendo? Porque as pessoas chegam e elas mudam. Quando a gente emprega nossas técnicas, elas mudam, elas passam a olhar o problema delas com outro olhar. Porque hoje nós temos técnicas. Nós aprendemos a fazer conciliação e mediação. Aí,
ela repassa para o vizinho, para o colega de trabalho, para o parente. Olha, eu fui lá, eu pensava assim. Quando eu cheguei lá, não foi nada disso. A moça empregou uma técnica que me conduziu de uma outra forma. Eu tirei aquela coisa ruim que tinha em mim. E aí melhorou. Então, fazer uma analogia hoje, 100%. Porque a Sônia agora me trouxe uma curiosidade. Quer dizer que os magistrados anteriormente não eram muito adeptos da conciliação. O novo, né, Sônia? Fala, só uma coisa que a Sônia vai dizer. É o novo. O novo, você não se entrega de imediato. Né? Há uma resistência. Mas a Sônia vai falar melhor. Nós, dentro da mediação, a gente trabalha a política do convencimento. Mas não é um convencimento com imposição. O que a gente percebe, Sérgio? Uma sentença judicial, ela é dada de acordo com um procedimento que a lei determina. O juiz, ele tem que seguir as regras. Ele tem que seguir regras procedimentais para chegar a uma solução. E principalmente no que se refere à colheita das provas. Nem sempre a pessoa que tem o direito, ela tem a prova dele. Então, às vezes, a justiça deveria agir em favor dela, mas ela não tem como provar aquilo que ela está alegando. Então, num procedimento desse, ela iria sair perdedora. E em conciliação e mediação não há perdedores, só há ganhadores. Por quê? Porque a parte interessada no processo, ela vai participar da construção da solução. É diferente do processo judicial, em que há uma certa imposição através da decisão judicial. E a conciliação, ela era uma fase que não era muito valorizada dentro do processo civil. Hoje, não. Com a alteração do CPC e com a nova lei da mediação, ela passou a ser obrigatória, para você ter uma ideia. Aquilo que o magistrado poderia ou não fazer, agora ele deverá fazer. Então, não é que os magistrados não quisessem. Eles aprenderam daquele jeito, eles sabiam, o trabalho deles é julgar. E também não podemos desvalorizar o magistrado. O julgamento é importantíssimo nos casos em que as partes não conseguem compor. Elas ainda não têm a maturidade suficiente para alcançar a solução consensuada através da participação, elas têm que ter, sim, alguém para decidir por elas. E esse alguém que decide é o Estado juiz, que a Constituição, então, disse que o controle da jurisdição pertence ao judiciário. Então, não é que os magistrados não quisessem, é a política do convencimento, é o resultado, Sérgio. Quando eles veem o resultado na prática, quando aplica uma técnica mediadora de mediação e de conciliação, e você vê o resultado, porque não volta. O conflito bem mediado ou bem conciliado, Sérgio, não há execução. As partes não têm por que voltar, porque elas participaram de forma conjunta. Elas têm responsabilidade no cumprimento daquilo que elas acordaram, porque partiu delas a decisão. Foi elas que quiseram. Sim. Elas que quiseram, elas sentaram, conversaram e, através da ajuda do terceiro imparcial, que é o conciliador mediador, aplicando técnicas, é possível que eles entendam que tem que cumprir aquilo, porque partiu deles a decisão. Então, é muito mais fácil você cumprir aquilo que você ajudou a construir do que aquilo que você não construiu. Então, quando você muda para uma casa, que você compra uma casa, ela já está pronta e acabada, ela não tem a tua cara. Ela só vai ter a tua cara quando você começar a reformar essa casa. E foi o que nós fizemos com mediação e conciliação. Nós começamos com uma pinturazinha, depois fomos trocando piso, fomos trocando uma parede, colocando um quadro aqui, um quadro ali. Então, isso é uma forma de mostrar. Então, é o simbolismo que tem dessas semanas estaduais da conciliação. Então, elas atraem, elas são atrativas para as pessoas e, consequentemente, elas são atrativas para os juízes, para as varas e para os demais colegas que ainda não acreditam nessa política. Mas isso é interessante porque, inclusive, começava já da audiência de instrução. Hoje você fala audiência de conciliação, depois, não tendo, vai para de instrução. Né? E é interessante que as partes, elas dizem, eu nem vou para essa audiência. Ela nem era obrigatória, Sérgio. Se ninguém comparecesse a essa audiência de conciliação, nada acontecia. Não se podia dar revelia, não se podia fazer nada. Não havia consequência jurídica para quem não comparecesse. E agora a história mudou. Então, as pessoas já querem conciliar. Elas procuram o Sejus, que é a Central de Conciliação, e pedem, olha, eu queria que meu processo viesse para cá. Nós já fizemos conciliação em tudo que você puder imaginar. Agora nós temos uma conciliação para quinta-feira, para amanhã, marcada em um HC. Eu e a Conce vamos intermediar. Em um habeas corpus, que é uma questão penal, de prisão. Então, nós vamos fazer. E quero crer que a gente consiga chegar a um bom acordo, como a gente chegou no acordo ali com o Sindicato dos Servidores da Saúde, que estava em greve. Então, é interessante a gente perceber que a técnica, ela funciona. Quando você aplica de maneira correta,
do jeitinho que a gente explica no curso, é a Conceição que trabalha lá com as meninas e com os meninos que estão na Central de Conciliação, são meninos novos, mas conseguem acordos maravilhosos. São tudo acadêmico. Menino novinho, com tudo gás, com toda a vontade de aprender, de ajudar, de colaborar. Ele vai sair um outro advogado, Sérgio. Ele não vai ser mais aquele advogado que só litiga. Ele vai ser o advogado que pacifica. Então, a importância dessa política, ela não é só no processo. Ela é na mudança cultural que ela proporciona. E ela faz com que as pessoas mudem. E eu mudando o advogado, naturalmente eu vou mudando o próprio conflito, porque é ele que vai intermediar. Então, ao invés dele litigar, fazer uma petição enorme, contando todo o fato, juntando toda a prova, se ele chama as partes no seu escritório e ali mesmo ele media, com técnicas aplicadas, o que ele pode fazer? Ele só pede a homologação do acordo que der. Então, isso já facilita, ele pula a fase de conhecimento de um processo e já consegue chegar, inclusive, ao título executivo, que vai ser judicial, porque vai ser homologado. Por exemplo, você, Conceição e Sônia, você acabou de falar que a mediação, vocês duas vão mediar um HC amanhã, né? Mas você ontem estava aqui num momento histórico também. A mediação chegou até o ponto do Poder Executivo. Você estava auxiliando o desembargador Carmo Antônio, que ele foi o mediador justamente de uma ação do governo, de um pedido de mediação do governo em relação à categoria dos enfermeiros, do Sind Saúde, e teve ontem essa mediação e foi fantástica. Você viu aquilo. Você pode explicar como é que aconteceu? Um Poder Executivo mediando, ou seja, sendo mediado pela Justiça Estadual, então, por um desembargador. Olha como é interessante. O desembargador, então, na qualidade de relator do pedido que foi protocolado pelo governo do Estado, eles pediam, em verdade, a declaração da ilegalidade da greve e algumas consequências em razão dessa ilegalidade, e nós conseguimos reunir no plenário do tribunal, através do desembargador Carmo Antônio, que fez o chamado, os secretários das principais pastas do Estado. Nós tínhamos ali o secretário de Planejamento, secretário de Fazenda, secretário de Saúde, secretária de Administração, além dos coordenadores estaduais dos setores de saúde. E dos procuradores também. E o procurador que representa o Estado. Então, observa que, num processo desse, por que você conseguiu trazer todas as pastas importantes para resolver? Porque há uma credibilidade no procedimento conciliatório. Então, não é a credibilidade dizer assim, eu vou para lá para fazer o quê? Só para conversar? Não. Nós vamos para dialogar. E saímos daqui com um acordo firmado, né? Eles levaram a proposta para a categoria. O desembargador Carmo Antônio teve, então, a sapiência de convidar todo o comando de greve para vir assistir a sessão, porque o primeiro encontro foi na sexta-feira, somente com os dirigentes do sindicato, e ele percebeu que precisava mostrar para a categoria o funcionamento de uma sessão de conciliação no segundo grau, Sérgio, que era algo que nem se imaginava, né? Fantástico. E o desembargador Carmo Antônio solicitou ajuda do NUPEMEC, eu fui designada para auxiliá-lo, e da mesma forma, nesse HC, a desembargadora Estela Ramos, que é a relatora, solicitou apoio do NUPEMEC para intermediar esse conflito, que é uma prisão civil decorrente de não pagamento de pensão alimentícia. Então, como é uma questão civil, ela pediu apoio nosso do NUPEMEC e nós vamos dar esse apoio para intermediar, e quero sair de lá, quero ver as partes saírem vitoriosas dessa sessão e resolver realmente o conflito, porque o conflito ele engessa a pessoa, ele não deixa a gente dormir, né? A gente não consegue comer direito, a gente não consegue desenvolver nossas atividades rotineiras, porque o conflito gera conflito. O conflito ele é uma bola de neve, ele começa pequeno e ele vai aumentando. Isso, em mediação, chamamos de aspirais do conflito, né? Que a gente trabalha nos cursos quando a gente dá o curso de mediação. Então, esse aspiral ele só tende a piorar. Quanto mais você deixa essas arestas soltas, elas vão ficando pontiagudas e vão te ferir. Então, o primeiro momento dessa conciliação foi desarmar os ânimos. A greve ela é emocional. As pessoas elas entram em greve não por razão, elas entram por emoção. Então, elas acham que aquela emoção, aquele calor de falar, de convencer, as pessoas vão convencer com isso, e não é verdade. Você tem que dialogar de forma racional. E a mediação e a conciliação, a aplicação das técnicas, permitem que nós ficamos despidos dessas emoções que às vezes nos atrapalham de raciocinar e caminhemos então para o aspecto racional, e foi o que o desembargador então fez. Ele aplicou técnicas maravilhosas com de inversão de papéis, ele fez muito bem a técnica da inversão, ele trabalhou bem a colocação de um no lugar do outro, ele permitiu a explicação
explanação pelo secretário de Planejamento de toda a situação, que é o padrão objetivo, porque o que eles estavam pedindo no momento atual, vivido de recessão e de condição orçamentária, não permitia que o Estado pudesse cumprir e as consequências seriam muito penosas, porque a saúde é serviço essencial. E algumas outras coisas também foram esclarecidas através do padrão objetivo, como é o caso. Eles achavam que qualquer greve tem que ser 30% mínimo funcionando. E não é bem assim. Serviço essencial, em alguns casos, tem que ser 100%. Como é o caso de UTI, nefrologia, locais, a parte de esterilização de material que não pode parar. Então, um setor que só tem um servidor, ele não pode grevar, porque se ele paralisa, ele é um setor que fica com 100%. E tem setores que não podem paralisar em razão da essencialidade E também o sindicato percebeu a responsabilidade que tinha com a vida humana, porque a greve ela gera falta do servidor no local, no posto de serviço. E faltando no serviço, alguém poderia até vir a óbito por falta de atendimento. Então, foi muito importante quando ele começou a aplicar as técnicas. E as pessoas elas vão se desarmando daquela emoção exacerbada que atrapalha, às vezes, o diálogo. E foi, assim, uma conciliação muito proveitosa, porque ele permitiu que todos falassem. Ele deu um tempo necessário, porque as pessoas elas querem falar, Sérgio. E quando elas estão na presença de um juiz, essa fala é muito direcionada, é condicionada a perguntas que o juiz faz. E o desembargador ele permitiu essa fala não no modo inquisitivo, mas no modo participativo, que é a ideia de parte. Parte é quem participa. Então, todos falaram. O comando de greve que estava com muitas dúvidas, que ficam lá fora, que não participaram da primeira, tiveram oportunidade de participar, o microfone foi aberto, ele controlou o tempo, explicou as regras, tudo, e funcionou, Sérgio. Então, eu saí de lá, demorou, ficamos de 2 da tarde até 5h30, quase 6 horas da tarde, fazendo, mas foi possível a permissão de que as pessoas pudessem falar o que elas sentem. E depois que você fala o que sente, Sérgio, alivia. E a gente percebeu claramente, depois que eles se aliviaram daquela emoção, o desembargador, de forma muito feliz, foi conduzindo o procedimento até chegar, então, à solução consensuada, que é a melhor para todo mundo. E não pense em você que está escutando, que faz parte do sindicato, que vocês perderam. Vocês ganharem muito. Vocês conseguiram reunir toda a pasta do Estado em razão da credibilidade no procedimento. Isso é muito importante a gente ressaltar. E Conceição, é interessante a Sônia falando que ela estava ao lado do desembargador dando esse apoio, e a gente via que no começo da conciliação eles estavam literalmente um olhando para o outro, aquela, sabe, aquela, não era uma animosidade de um querer brigar, mas você via que não havia. Eu dizia, meu Deus do céu, não vai sair a conciliação, você jura que não vai sair? Então, imagine o movimento grevista, você chegar para conciliar com o movimento grevista e fazer com que no final um chegue e olhe para o outro. A melhor coisa é fazer. Olha, eu fiquei assim... E no final saíram conversando. Então, eu fico olhando aqui, assim, é isso que me faz apaixonar pela conciliação. Você participou de ontem de um momento histórico, né? Foi. Viu como a coisa evoluiu. Você viu como as técnicas, muito bem aplicadas, elas fazem a coisa acontecer. Então, eu fico até arrepiada quando eu escuto a Sônia, e quando eu vejo uma conciliação bem sucedida, que eu vejo a aplicação das técnicas, e me faz acreditar muito mais na conciliação e na mediação. Porque, como a Sônia disse, as pessoas querem falar, mas elas também querem ser ouvidas. Como a Sônia disse, o sindicato, ele ganhou muito, porque ele pôde ser ouvido. Porque bater lata, gritar, fechar a rua, é bom, né? Porque desperta. Mas será que ali aquelas pessoas que elas deviam ser ouvidas, ouviram? Nesse momento, houve, né, Sônia, a oportunidade para que todos fossem ouvidos e que todos falassem das suas realidades. E, no fundo, Sérgio, eles queriam mesmo dizer algumas coisas para o Estado. Eles falaram muito dos problemas que a saúde está enfrentando, eles falaram das condições de trabalho, de perseguições, de assédio. Ele oportunizou para eles falar onde é que isso está acontecendo. E aí ele disse direto para o Estado, porque estavam ali os representantes das partes. Então, e uma outra experiência que eu tenho junto com a Conce, que eu acho que também para ela foi muito significativa, foi em Serra do Navio, quando nós estávamos ministrando o curso para os servidores, e o curso Pedra Branca, perdão, corrigindo, era Pedra Branca do Amapari, onde a doutora Marcela Smith é a juíza. E
Estávamos para iniciar o curso, aguardando terminar uma audiência que a servidora estava fazendo. E ela voltou de lá e disse assim, olha, gente, não tem como ter acordo. E eu, de forma assim, muito com sapiência, né? E a minha experiência, quando eu entrei na sala para arrumar os equipamentos, eu vi a conversa. Eu disse, isso dá acordo. Só de ver aquele início de conversa dá acordo. E aí eu pedi permissão, então, para a doutora Marcela, se ela nos permitia, eu e a Conce intermediarmos. Nós levamos para lá, nós levamos meia hora, Sérgio. Foi meia hora, nós começamos uma conversa e tudo mudou. Em 10 minutos, a gente começou a ver a mudança no rosto daquelas pessoas. E era uma audiência de um casal jovem, né, que estava em fase de separação e estavam questionando a pensão alimentícia. Realmente, essa conciliação, ela é histórica. Ela demonstrou exatamente como as pessoas chegam. Eles não sentaram de frente para o outro. E aí, no decorrer da conversa, as cadeiras foram virando, sabe? Eu fiquei assim, foram virando até que se deram as mãos, né? E pediram desculpa um pro outro. E voltaram casados para casa. Não chegaram. Não chegaram, mas ela me disse da possibilidade. Porque senão o telefone de vocês vai tocar para caramba. Ela me procurou mais tarde, né, Sônia? E me disse da possibilidade. Mas que ela precisava dizer algumas coisas para ele e ela teve oportunidade de fazer isso. Então, no final, e foi interessante o seguinte, começamos só eu e a Conce, o casal, depois devagar chegou a juíza Marcela, porque ela quis ver como nós trabalhávamos, e veio chegando os servidores para ver, que no final a sala estava cheia, Sérgio, de gente. Virou literalmente um espetáculo de conciliação. Exatamente. E assim, o resultado, não é que as partes voltem, não é esse o objetivo. O objetivo é mudar as pessoas. E restabeleceu, né? Isso nós conseguimos, porque eles tinham uma coisa em comum, que era uma filha, né? Então, eles precisavam ter bom diálogo. E isso ficou muito claro para eles, muito claro mesmo. E ele, por sua vez, percebeu que tinha uma grande mulher do lado dele e só faltava compreender um pouco o passado dela, que ela tinha uma história do passado complicada e que muito da reação dela era em função desse passado muito ruim lá para trás que ela teve. E que ele não levou em consideração. Ele, ao contrário, teve uma vida melhor do que a dela, foi criado junto com pai e mãe, dentro de uma questão religiosa, e ela, por sua vez, teve uma criação bem diferente. E quando se juntaram, ele não valorizou essa mulher como deveria. E lá ele percebeu realmente o porquê da briga. Talvez, se eles tivessem conversado naquele ritmo um pouco antes, eu penso que nem separar teriam. Mas restabelecemos a comunicação. Quem ganhou foi a criança, né? Porque ela vai ter um pai e uma mãe que agora voltaram a conversar, que mal se falavam. Como a Conce disse, um estava virado para um lado, outro virado para o outro. Foi um protótipo do que a gente coloca nos cursos. Normalmente as pessoas chegam assim, ou não falam, ou não querem olhar. E eles foi exatamente esse protótipo. Um sentou de costa para o outro. E aí a gente foi conversando, e eles foram virando. E aí os nossos colegas lá de Pedra Branca, né, puderam observar exatamente o que a gente tinha conversado no curso. Foi muito bom. E eu te digo mesmo, Sérgio, a gente tem acompanhado nossos colegas do interior, eles nos relatam, né, Conce, o sucesso que eles vêm tendo no interior. Então, para eles, aí, os nossos colegas do interior que estão nos escutando, esse ano é o ano de curso que vocês vão ter, de supervisão. Então, esse ano vocês vão fazer toda a supervisão de vocês para que a gente possa também certificar os colegas do interior. Falando em curso, para que esse, olha, é um tema que deixa a gente empolgado, né? Conce. Cursos. Falando em curso, tem um curso para estagiário e bolsistas. Como é que é isso? Vocês estão preparando também os estagiários e bolsistas para serem mediadores e conselhadores? Exatamente. O que é que a política do tribunal hoje, né, ela tem um alinhamento. E a conciliar e mediar começa, Sérgio, desde lá do guarda que informa para a pessoa a vara. Porque se ele não der uma boa informação, não der uma boa acolhida, a pessoa já fica retraída e já chega com mais dificuldade para fazer a conciliação. Os nossos bolsistas, os nossos estagiários, são nossos grandes colaboradores hoje. Tá? É uma mão de obra assim, de qualidade, de excelência, e a gente precisa valorizá-los e também, já que eles estão aprendendo, eles precisam aprender, não só na academia, mas precisam aprender no judiciário, essa nova política, e a gente precisa oportunizá-los, oportunizando eles com um curso de mediação e conciliação, para que eles também possam se alinhar dentro da política do judiciário amapaense. Vamos falar... Sérgio, o que é mais interessante nessa mudança é que o nosso bolsista, ele tem de 14 até os 17 anos.
E nós temos estagiários de nível superior que estão na mesma idade, 17, 18 anos. Então, são aquelas pessoas que serão os nossos formadores de opinião mais tarde. E a gente iniciar essa política de conciliação, de métodos consensuais, com esses bolsistas, vai gerar neles uma nova pessoa. Ele sai do judiciário, não só prestando serviço para o judiciário, mas recebendo uma contraprestação de formação inigualável na vida dele, Sérgio. Porque ele vai ajudar em casa, ele vai disseminar o que ele aprendeu aqui, lá em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, e ter uma oportunidade de transformar a sua vida. E não cair em vícios, em outras coisas que são maléficas a essa fase tão difícil de formação de caráter. E falando em treinamento, Conce, boas notícias, nós começamos um treinamento ontem, que é justamente sobre o planejamento estratégico. Tudo isso faz parte do programa, do projeto do selo diamante do Tribunal de Justiça, que a gente quer chegar, já somos selo ouro, mas a desembargadora Sueli Pini, ela não fica satisfeita com ouro, ela quer diamante. Então é um projeto 2015-2020, mas já começou, né? Na verdade no que consiste esse planejamento, esse treinamento do planejamento estratégico? Na verdade, esse curso não começou ontem, começou na segunda-feira, no dia 22. Perdão, 22, isso. Tá? E vai até na sexta-feira, depois 26. De amanhã, exatamente. É um curso de planejamento estratégico, foram selecionados alguns servidores do tribunal, né? Servidores que fazem a diferença. O desembargador deixou isso, assim, como incentivo, como palavra de incentivo, né? O tribunal foi selo ouro, né? E agora busca o diamante. E, para isso, ele tem que ter um planejamento. Né? Isso é óbvio numa empresa privada e hoje também na empresa pública. E o CNJ, ele edita as normas. Né? E o tribunal ele precisa caminhar dentro dessas normas. Para isso, ele precisa fazer um planejamento. Como que eu vou atingir essa meta que o CNJ deu? Eu tenho que ter um planejamento. Né? Então, nós já temos hoje a política para 2015 e 2020. Então, o tribunal vai ter que fazer um planejamento para que chegue a 2020 dentro das normas que o CNJ edita e a gente consiga o nosso selo diamante. Porque se a gente não fizer as coisas planejadas, Sérgio, tu sabe que não dá certo. Né? Não dá certo na nossa vida pessoal, não dá certo na nossa vida profissional. E especialmente uma instituição de grande porte, que é o Judiciário Estadual e o Judiciário Brasileiro. Então, o que nós estamos recebendo lá, nesse treinamento? Como fazer os projetos, quais os projetos, quais os indicadores que hoje a política do judiciário requer, entendeu? A gente pega os indicadores e aí faz os projetos, encaminha para o judiciário e o judiciário vai caminhar aqui. Os nossos gestores, eles vão caminhar já na direção desses projetos. Entendi. Tá? Entendi. E o interessante, Sérgio, é que isso passou a ser uma política do judiciário. Então, independentemente da gestão que está ou da gestão que a próxima gestão do tribunal vai ter que seguir esse alinhamento porque ele é o planejamento estratégico do tribunal. Então, é para a administração até 2020. Isso melhora porque eu já sei o que eu vou trabalhar até 2020. Não fica aquela coisa de surpresa. Então, a população, brevemente, vai ter o resultado dessa formação que nós estamos fazendo aí pelo Tribunal de Justiça. Porque todos os projetos, o objetivo final que é prestação de serviço à sociedade. Prestação de serviço pelo judiciário e à sociedade. Tá, e para a gente só encerrar esse primeiro bloco, a gente vai tomar uma água, porque a gente tem muita coisa ainda para falar sobre os procedimentos da Lei 9.099 do segundo bloco. Nós vamos ter pouco tempo para falar, mas só para fechar esse primeiro bloco, Sônia e Conce, o que nós temos para o interior? Cursos para o interior, quais são a agenda do NUPEMEC para o interior do Estado? Nós vamos agora, para o interior do Estado, nós vamos seguir, então, com a criação das centrais de conciliação. Cada comarca vai ter uma central de conciliação. Depois, em seguida, nós já começamos a formação através do curso e agora nós vamos fazer o estágio supervisionado e queremos crer que brevemente eles já serão certificados e poderão atuar dentro do que diz a lei da mediação e o novo CPC. E, além disso, tem os cursos. A doutora Joenilda e o Mário estão viajando agora para o IAPOC essa semana e lá estarão ministrando o curso de mediação escolar. Então, a mediação escolar agora ela é uma realidade não só no município de Macapá, que é a capital, mas também é uma realidade para os demais municípios. E nós estamos aguardando a provocação, né? Quem tem interesse em ter um núcleo de mediação escolar dentro da sua escola, mande um documento aqui para o NUPEMEC dizendo do seu interesse ou na central de conciliação, procurar lá a coordenadora, a juíza Joenilda, ou a nossa supervisora Conceição Meirelles, que a gente tem uma política já bem definida junto com o Ministério Público
Público, junto com Polícia Militar, Defensoria Pública, Governo do Estado e as prefeituras, exatamente para cumprir um calendário já bem definido para o ano de 2016. Então, você que é nosso colega do interior, aguarde. O Tribunal de Justiça tem muita coisa boa. Nós estamos trazendo curso de atualização agora do novo CPC pela Escola Judicial, além dos cursos de conciliação na área de consumo, que a gente também vai precisar trabalhar nos interiores, porque tem crescido muito o mercado consumerista e também nos municípios. Bom, nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, mas a gente volta já, porque a gente vai falar sobre os procedimentos da Lei 9.099. E a Sônia Ribeiro e a Conceição Meirelles estarão aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Eu volto já. Juizado Especial Virtual, inaugurado em 5 de março de 2012, se tornou referência de avanço tecnológico com processos integralmente virtuais. As reclamações cíveis são recebidas nos postos Superfácil e a tramitação é regulada pelo sistema Tucujures. 5 varas integram o Fórum Virtual, primeira, segunda e terceira vara dos juizados cíveis, uma vara do Juizado Especial de Fazenda Pública e uma vara do Juizado da Micro e Empresa de Pequeno Porte, localizado no centro de Macapá, na Avenida Pátrio Júlio Maria Lombardi, esquina com Odilardo Silva. O atendimento é das 7h30 às 13h30. Juizado Especial Virtual, um marco divisor na história do acesso efetivo do cidadão à justiça brasileira. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Dengue, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vamos fazer a nossa parte. A Justiça do Amapá aderiu à campanha de combate à doença, unindo forças com várias instituições, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, Governo do Amapá e Prefeitura de Macapá. Combater a dengue é um dever seu, meu, nosso. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças de todas as quartas-feiras. E aqui ao meu lado está a Conceição Meirelles, que é supervisora da Central de Conciliação do Tribunal de Justiça, e a minha colega de bancada, radialista e instrutora do NUPEMEC, Sônia Ribeiro. Sônia, vamos falar sobre procedimentos da Lei 9.099. Mas antes disso, a gente tem que falar sobre os princípios dessa lei. E quem pode falar muito sobre isso é a própria Conceição, que trabalhou durante muitos anos, né, no Juizado Virtual da Unifap, sabe muito bem. Como é que são esses princípios da Lei 9.099, Conceição? Então, a Lei 9.099, que é a lei dos juizados, ela tem 5 princípios, que é o princípio da oralidade. A própria pessoa pode ir até ao balcão do tribunal, que nós temos no Superfácil, tá? E lá dizer sua demanda e lá consegue registrar. Simplicidade, tá? É muito rápido, é simples, não tem complexidade. Tá? Informalidade, não precisa de ter muitos argumentos jurídicos. O pessoal lá, o nosso servidor, ele está capacitado para fazer um pedido bem simples. E a economia processual, né, é um processo rápido, não precisa de muitas coisas. E especialmente da celeridade. Né? Você chega no balcão do Superfácil, diz o que você quer, diz qual é o seu problema, lá vai registrado e já vai para o juizado, e lá no juizado a gente já marca audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, é muito rápido. Sônia, mas muitas pessoas ainda sabem, confundem, porque a Lei 9.099, ela vem daquele dos juizados de pequenas causas ainda. Tem muita gente que ainda fala, eu vou te levar para aquele juizado de pequenas causas, você sempre fala isso, e é verdade. Eu, às vezes, até falo isso também. Eu cometo esse erro, deu crasso, mas eu cometo às vezes, que não tem nada a ver. Tem a ver, mas não é. A Lei 9.099 não tem nada a ver com o juizado de pequenas causas. Ou tem. Aí você vai. Exatamente, é o que você vai explicar, por isso eu quero a explicação, e saber os objetivos da Lei 9.099. A lei de pequenas causas é 7244, ela é de 84, ela é antes da Constituição Federal. Ela pretendeu separar aquelas causas de menor complexidade
E essa menor complexidade é exatamente o que a Lei 9.099 definiu, em 95. Então, de 84 a 95 é um bom período assim, de vigência desse juizado de pequenas causas, e por isso que ele pega até hoje, as pessoas continuam usando. Então, vou te jogar... Porque ele foi o marco, né, Ele é o marco. Ele foi o marco legal. Então, foi o momento em que a Justiça pensou na possibilidade de concentrar essas causas de menor complexidade num procedimento mais simples. E que o próprio cidadão vai até o judiciário. Que ele pudesse procurar o judiciário. Então, o principal objetivo da Lei 9.099 é o acesso à justiça. Então, quando ela proporciona que o cidadão vá até um balcão e conte a sua historinha do seu jeito, da sua maneira, e o servidor pega aquilo que ele falou e transforma numa linguagem mais simples, é a premissa maior do direito. Sérgio, diga-me os fatos que eu te direi o direito. Então, para o juiz, não precisa de fundamentação. Quem tem que fundamentar é o advogado, ele estudou para isso. Então, a parte sozinha, quando ela procura lá nosso atendimento, ela vai e conta a sua história, conta o fato, e o juiz vai dizer, então, se ela tem ou se ela não tem o direito. Então, o principal ganho da Lei 9.099 é o acesso à justiça e a aplicação dos métodos conciliatórios, que é a conciliação, que é o carro-chefe, né? Que é o que está descrito exatamente no artigo 2º da Lei 9.099, que ela fala, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Por exemplo, tem aqui uma ouvinte que mandou agora um WhatsApp para mim, que eu estava lendo há pouco, que ela me perguntou aqui, Bringel, se eu quiser entrar no juizado de pequenas causas, que ela falou até pequenas causas que não é, no caso nos juizados especiais, eu preciso de advogado? Sônia, explica para ela, precisa de advogado? O advogado, ele é sempre importante. É muito importante que a pessoa esteja assistido desse profissional, porque é o profissional habilitado para pleitear direitos para você, fazer pedidos para o juiz de maneira fundamentada. Mas a lei, ela foi muito clara, ela permite que a parte sozinha possa ir buscar o seu direito, em causas cujo valor não exceda a 20 vezes o valor do salário mínimo. Então, até esse limite de 20 vezes o salário mínimo, ela pode sem a presença do advogado. A partir de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, que é o teto do juizado, ela precisa necessariamente estar acompanhada de advogado. E, no caso de descontentamento com a decisão que for dada no processo, eventual recurso obrigatoriamente tem que ser por advogado. Se ela não tiver condições de pagar o advogado, será nomeado para ela um defensor público, que é aquele advogado pago pelos cofres públicos, pelo Estado, para que ele possa, então, pleitear. Então, até 20 salários, ela não necessita da presença de advogado. Olha, a Carla do Beirol, ela mandou aqui para mim o seguinte, ela mandou dizendo, Sérgio, eu queria saber se qualquer causa eu posso entrar no juizado especial. As causas, elas são definidas na própria lei. A lei, ela define, então, que são as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Ela diz também que a ação de despejo, mas o despejo aqui na Lei 9.099 é somente para uso próprio. Então, se você tem um imóvel, alguém ocupa esse imóvel por aluguel ou por comodato, e a pessoa não quer sair do imóvel, você pode pleitear essa ação, que a gente pode dizer que ela está dentro das ações possessórias. A ação de despejo, ela é uma forma de retomar a sua posse que está de alguma forma, indevidamente com alguém, e somente para uso próprio. Então, a necessidade de você dizer que você quer despejar a pessoa do imóvel, mas que você quer para o seu uso próprio. E também as ações possessórias sobre bens, desde que o valor do bem não exceda 40 vezes o salário mínimo. Então, se você tem um imóvel e você quer discutir a posse desse imóvel, o imóvel não pode ser acima de 40 salários mínimos. E também compete ao juizado especial algumas causas que fogem a esses 40 salários mínimos. Como, por exemplo, você tem algumas causas descritas na lei... Acidente de trânsito, acidente terrestre. E aí você tem uma causa lá que houve um acidente e o valor ultrapassou os 40 salários mínimos. E aí você pensa assim, será que eu posso no juizado especial? Posso. Essas causas descritas no artigo 275, o caso de condôminos e outros que ultrapassam os 40 salários, você então pode pleitear junto ao juizado, porque a lei mesmo faz menção a esse artigo 275, que na verdade é do procedimento sumário dentro do antigo não, ainda atual, né? Porque ele está em vigência. Exato. Mas no novo CPC vai haver alguma alteração em relação à correspondência. Mas ainda é o artigo 275 do atual CPC. Conceição, competência, a quem cabe? Falar de competência agora. A competência no juizado também é definida em razão da matéria. Exatamente. Por exemplo, se você tem uma matéria de família,
ela não é de competência do juizado especial. A questão do juizado ela é em razão especial da matéria e do valor da causa. E também da complexidade, porque às vezes já aconteceu no juizado, como você falou, eu tenho bons anos de juizado, e a causa ser um valor de R$2.000, tá? Abaixo de 20 salários mínimos. No entanto, essa causa ela é complexa, porque ela exige perícias, ela exige laudos técnicos. E então, foge à competência do juizado. Embora ela seja valor de pequena causa, ela foge da competência do juizado porque ela é de complexidade. Sônia, só para a gente fechar, demanda, rapidinho. As demandas do juizado especial, a gente tem no estado do Amapá, a maioria de consumo. Ela consome cerca de 80%, mais ou menos, da nossa demanda. Então, nossa, é muito alto, né? É bem alto, porque nós não temos um juizado do consumidor. Os nossos juizados, eles dão conta dessa demanda de consumo. Então, ela é o carro-chefe. Mas você pode ter outras demandas. O conflito de vizinho, por exemplo, briga por causa de muro, briga por causa de uma vala. Esses conflitos pequenos, que de menor complexidade, como ressaltou a Conce, podem ser objeto de juizado. Uma dívida, né? Alguém comprou a roupa do outro, não pagou. Fez uma compra de uma cadeira, não pagou. Enfim, essas pequenas, essas causas menores que não há necessidade de se levar para uma justiça comum, num procedimento demorado. Usa-se o juizado exatamente para esse tipo de demanda. Sônia, infelizmente o nosso programa voa, Sônia. Nossa Senhora, a gente tinha tanta coisa para falar hoje, mas não, olha, você que está aí nos ouvindo, na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre procedimentos após o pedido, que são as audiências, citação, intimação, prazos, pessoal, prazo, muito importante, os prazos, e também sessão de conciliação. A gente aqui vai se despedindo. Conce, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, digo eu, fazer parte dessa e registrar aquele momento histórico que a Sônia disse, que eu até fiquei arrepiada. Quero parabenizar a minha colega, né, e dizer que parabéns para ti também que participou dessa sessão. Pô, eu gravei e ficou gravado na minha retina, pode ter certeza. Sônia. Um abraço aí, você que nos ouviu, que nos prestigiou nessa quarta-feira à tarde, tirou um pouco do seu tempo para nos ouvir e aprender conosco um pouco, né? O programa ele tem essa finalidade, Sérgio. Ele tem uma finalidade didática, ele apresenta essas técnicas que a gente sempre tem o know-how de apresentar aqui. E continue conosco, nos ouça de vez em quando, mande um WhatsApp pra gente, né? Você sabe muito bem que a gente está sempre ligado e acompanhe a gente aí na nossa página do tribunal, que a gente está sempre ligado em você aqui. Você liga na gente e a gente liga em você. Bom, pessoal, um forte abraço, foi um prazerzaço passar essa tarde com vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira no seu programa Conciliando as Diferenças. Tchau, um abraço. Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.